Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas, que hoje eu trouxe para conversar comigo o professor Rodrigo Petrônio. É um prazer e uma honra conversar com você hoje. Ele tem um leque muito grande de autores e também de atuação em diversas áreas do conhecimento, né? Ele vai poder ele mesmo se apresentar melhor, mas a gente combinou de conversar mais nessa entrevista sobre uma pesquisa que ele tem envolvendo Whitehead. É um autor importante, e inclusive ninguém falou dele ainda no canal, então para quem assiste aí o canal, vai ser uma oportunidade, né, para conhecer melhor esse autor, né? E para mim também é uma alegria grande ouvir alguém que trabalhou com esse autor, que eu mesmo conheço muito pouco, mas sei da importância dele. E também, bom, eu vou perguntar também sobre a obra do Flusser, né, que você está aí por trás da publicação das obras completas do Flusser, mas a Uhum. gente depois vai possivelmente fazer uma outra conversa só sobre o Flusser. Mas nessa, se você quiser, ao final, falar também sobre como Aham, que anda isso. sim, E com muito prazer. obrigado pela presença. Eu já vou lhe passar a palavra imediatamente para você se apresentar e depois a gente bate esse papo aí sobre o Whitehead. Obrigado pela presença aqui. Muito Boa bom. tarde. Que isso, Caio. Então, muito obrigado pelo convite, viu? Um prazer, parabéns aí pelo projeto. Aí, o pessoal, o público que esteja assistindo, tá? Muito obrigado aí pela presença. Então, eu tenho um trabalho como escritor, mas tive muito tempo nessa fronteira aí entre literatura e filosofia. Acabei fazendo 2 mestrados, um mais envolvido com filosofia, depois um doutorado, um híbrido, né? E no doutorado eu tentei teorizar ou desenvolver uma base de uma teoria mesmo, né? Um trabalho epistemológico, que eu tenho chamado de mesologia, ou teoria dos mesons. E a partir desse trabalho, o Whitehead foi bem importante para desenvolver esse trabalho, e dentre outros autores, né? E a partir desse trabalho eu tenho, então, aprofundado o estudo com Whitehead, e daí fui fazer um pós-doutorado no TID, né, que é o Programa de Tecnologias da Inteligência e Design Digital, da PUC aqui de São Paulo, e aí concluí o pós-doutorado no ano passado. Então é isso, é um autor fascinante, né, acho que é um autor, infelizmente, ainda pouco conhecido, então temos aí feito um esforço, né, tenho entrado em contato com whiteheadianos, depois eu posso até passar os contatos para o público que interessa, nós temos um grupo de pesquisa de Whitehead na América Latina, né, a professora Lília Mariano, ela fez um inventário que foi publicado do estado da arte, da pesquisa de Whitehead no Brasil, né, principalmente em português, e temos aí, em 2019, tivemos aqui pela primeira vez, né, o encontro internacional da Organização Internacional de Estudiosos de Whitehead, né, foi na UNB, foi organizada pelo professor Ilan Ben-Sussan, lá da filosofia da UNB. Então, nós temos tido muitos pesquisadores brasileiros, hispano-americanos, que têm crescido bastante esse estudo de Whitehead de filosofia processual. Então, isso eu tenho ficado bem contente. E esse grupo, né, de filosofia, de estudos de Whitehead na América Latina está formalizado já também na CAPES, né, como um grupo de pesquisa. Então é isso, é um autor que eu acho muito instigante, né, e bastante difícil em alguns aspectos, mas acho que tem muita coisa aí para ser desbravada ainda, né, para ser pesquisada. E sou professor titular na FAAP, atuo na área de comunicação. Mas aí o tempo todo tentando trazer essas interfaces aí, e principalmente filosofia contemporânea, né, que daí tangencia muitos temas aí da área de comunicação, que eu gosto bastante. Então, Whitehead também é um autor importante aí para mim. Uhum. Legal, Rodrigo. Antes da gente entrar no tema que você pesquisou, eu queria perguntar sobre o que tem disponível em português no Brasil da Uhum. obra dele, para o pessoal Uhum. que tem interesse. Tá. Olha, infelizmente tem pouca coisa, né? Tinha um livro pela UNB, que é A Função da Razão. Eu não sei se está disponível, né? Eu tenho esse livro, eu consegui ele usado. Tem um livro bem importante, que é O Conceito de Natureza, que é um livro de 1920, que saiu pela
pela Martins Fontes, então isso existe, né? A professora Maria Tereza Teixeira, da Universidade Nova de Lisboa, ela é uma das diretoras desse grupo, né, do grupo de estudos, né, de estudos Whiteheadianos mundiais, o grupo mundial, né, de estudos de Whitehead, e ela tem uma tradução do processo de realidade. Então, nós estávamos até, só que essa edição, ela saiu foi uma edição acadêmica da Universidade Nova de Lisboa, então, eu não sei nem se está esgotada, né, temos aí uma certa dificuldade aí de acesso e tal. E agora existe uma editora brasileira que até me procurou, e dá muito boa notícia, que uma nova tradução aí do processo de realidade está sendo feita. Eu vou até fazer a revisão técnica, então teremos aí uma nova obra, uma nova tradução disponível e tal. Ótimo. E algumas outras, né, traduções mais parciais, mas ele é um autor, como eu disse, assim, um autor que ainda tem há muito o que desbravar ainda em relação a ele, tanto em termos de interpretação, de comentadores, quanto em termos de inserção editorial também, né? E é isso, né? Vale a pena, assim, a gente pensar também nesse sentido editorial que você chamou a atenção, né? Uhum. Muito bom. Então, já quem estiver assistindo, já tem algumas coisas para procurar, né? Um livro ou outro. Esses dois, você considera que são as obras mais importantes, o processo de realidade e o conceito de natureza? Tá. Isso é uma boa pergunta, Caio, porque aí o Whitehead ele tem algumas entradas, né? Então, no fundo, ele é um autor que nós temos que imaginar que ele está lá no final do século XIX. E ele é um autor que adentra ali as primeiras décadas do século XX, né, mas ele começa na matemática. Então, ele é o autor, junto com o Bertrand Russell, né, dos Principia Mathematica, em 3 tomos, né, uma obra hiper complexa, uma revolução dos estudos da lógica da matemática. Ele foi professor do Russell, né, e às vezes eu puxo um pouco a sardinha, porque o tempo todo se reverencia essa obra como sendo do Russell, e há indicadores de que o Whitehead chegou a escrever mais da metade, né, 2/3 da obra quase. Então ele tem essa formação matemática, né, desde o começo. Ele é um britânico, ele está trabalhando nas universidades inglesas, e aí há um movimento assim, de mudança, né, bastante significativo na obra dele, quando ele é convidado a dar aulas em Harvard. E aí ele vai e tem a fase americana. E ele viveu muito, ele teve uma vida longeva, assim, de mais de 80, quase 90 anos. E então há uma mudança, assim, bastante grande. E aí enfim, minha mãe é professora de matemática, eu amo as áreas matemáticas, mas eu não adentro essa parte matemática do Whitehead. E daí eu me dedico muito a essa parte, que é a parte metafísica. No fundo, ele está querendo reconstruir um projeto, um grande sistema metafísico, no começo do século XX, e essas obras, então, têm a ver com essa modulação, essa mudança. Ele quer fornecer, na verdade, subsídios metafísicos à ciência moderna. Essa que é a questão. Então, ele está o tempo todo tendo como pano de fundo a biologia, a física, né? Também a matemática, a química, mas procurando fornecer uma estrutura, um sistema metafísico para essas ciências. Então, o conceito de natureza, ele dialoga com a teoria da relatividade e ele está tentando buscar aí outras alternativas também, aquilo que ele chama de modelo substancialista, que para ele é uma herança grega que perdurou na física moderna, e isso gera alguns impasses. Então, ele está tentando pensar assim, algumas outras categorias para além da formulação substancialista, por exemplo, do conceito de matéria, né? Ele vai dar algumas alternativas lá para se pensar o universo, né, ou a natureza a partir de outros conceitos. Eu diria que ele tem um livro chamado Investigações acerca dos princípios do conhecimento natural, né? Mas o que eu tenho me focado mais são nesses 2 livros, o conceito de natureza e depois o processo de realidade, principalmente o processo de realidade, que é uma obra de 29, e ela assim, costuma-se dizer, né, que é o opus magnum, né, a grande obra de Whitehead, cujo subtítulo é Ensaio de Cosmologia. Ele está procurando descrever uma cosmologia e trazendo à tona o que é também, deixou talvez também Whitehead um pouco marginalizado, né? Porque ele é um autor
menos estudado do que outros, é que ele tenta contornar ou trazer uma linha um pouco abandonada da filosofia pré-kantiana, que são as teorias organicistas, né? Leibniz, um pouco Locke, e ele tenta reformular essas teorias organicistas, tendo em vista esse grande sistema metafísico aí para compreender lacunas do pensamento científico moderno. Então, assim, estou resumindo bastante, sim, né? Mas, em linhas gerais, é isso. Então, eu me dedico muito especificamente ao processo de realidade, que é o livro que eu estudei, mas mais também especificamente a essa parte aí, digamos, americana, né? Da obra de Whitehead, né? Muito interessante. Agora a gente já entrou, então, na teoria, na filosofia. Se você quiser falar sobre sua pesquisa, como é que foi, o que você Tá, bacana. estudou exatamente? Sim. Eu vou começar falando um pouco da recepção, né, do Whitehead. Ele é um autor que, então, enfim, teve muito prestígio, sim, foi um autor extremamente importante como filósofo, mas que ele tem tido uma recepção melhor, ou maiores comentadores, o maior interesse dele nas últimas décadas. Então, nós temos aí alguns filósofos, né, Steven Chaviro, né, toda a vertente do realismo especulativo, que é uma vertente que tem aí pouco mais de uma década, né, com o Quentin Meillassoux, né, na França. Então, depois, toda a guinada do realismo especulativo, a alteração para a ontologia orientada aos objetos, com Graham Herman. Então, aí existem algumas divisões e algumas linhas, né, da filosofia contemporânea que têm tentado recuperar o pensamento de Whitehead, né, e produzir uma leitura, uma releitura, principalmente a filósofa belga Isabelle Stengers. O doutorado dela é sobre Whitehead, né, uma produção selvagem de conceitos, esse aqui é o subtítulo do doutorado, Pensar com Whitehead, né? É uma produção selvagem de conceitos, porque de fato ele é um grande criador de conceitos, né? Então, e muitos dos filósofos, principalmente filósofos da ciência, mas metafísicas contemporâneas ou mesmo localizados, né, o grupo de estudos internacional Whitehead, temos lá matemáticos, químicos, físicos, ele tem lógicos, né? Então a aura dele vai, biólogos, a obra dele vai se emaranhando e adquire aí leituras diferentes em vários campos do saber. Então acho que a Isabelle Stengers ela deu uma contribuição muito grande, né? Também pensando nos contemporâneos, o Bruno Latour, né? Mas existe, viu, Caio, uma certa história aí meio mal contada, né? Meio subjacente da filosofia processual. O Jean Wahl, né, que é um grande metafísico francês, que foi professor do Deleuze. O Jean Wahl, ele era especialmente um leitor, né, da filosofia de língua inglesa, do pragmatismo, ele é um dos introdutores de William James na filosofia francesa e de Whitehead. Então, lá no Tratado de Metafísica, né, ele já está trabalhando com a obra de Whitehead. E o Deleuze tinha uma grande admiração, né? Ele dizia que o Whitehead era um grande filósofo, um dos últimos grandes filósofos da tradição de língua inglesa. Então, a gente pode até ler um pouco a contrapelo certos movimentos contemporâneos ou que vêm dos anos 60 e 70. Eu os leio, às vezes, como movimentos processuais, como filosofia processual, que é essa filosofia que o Whitehead ele estabiliza, né? Que funda, ou enfim, que define. Então, é como a gente precisa também esse que é o trabalho interessante também, de ver, porque talvez ele esteja onde a gente imagina que ele não esteja, né? Ou então alguns autores tenham lido ou tenham levado adiante, mas houve uma certa diluição, às vezes, no meio do caminho. E isso, né? Ele é um autor que está tentando contornar algumas premissas, as grandes estradas da filosofia, principalmente no sentido kantiano, e reconstruir na metafísica, né? E também aí já tem vários atritos, né, com os lógicos, com o logicismo, com as filosofias da linguagem, né, que tem um problema ali interno da metafísica, né, Quine, o próprio Wittgenstein, né, que há ali um problema ontológico e metafísico, né, que se tenta resolver, e o Whitehead ele vai criar uma proposta, ele vai criar uma teoria específica aí para tentar achar essa solução, né?
Muitas coisas, Rodrigo. Eu tinha várias perguntas para fazer do que você disse, mas eu queria perguntar ainda sobre a recepção. Por que que você pensa que houve essa injustiça, talvez, com a obra dele, de ser menos frequentado do que outros autores, até mesmo de língua inglesa, essas disputas com a filosofia analítica, embora ele esteja ali também, junto com o Russell, né, Sim, no né? começo? Isso que é curioso, né? Eu sinto que existe uma predominância bem forte, né, em filosofia de língua inglesa da vertente analítica, né? Isso é muito forte, né? Alguns filósofos contemporâneos, o Adrian Moore, por exemplo, ele tem uma história da metafísica em que ele está tentando costurar isso. Ele analisa os continentais, analisa a filosofia europeia. Então, é uma aporia que está tentando superar. E aí o Whitehead entra, porque é como se ele estivesse nas duas embocaduras. Ele deu uma contribuição enorme para a lógica e para a matemática, e depois ele vai trabalhar uma filosofia mais de base metafísica, né? Então, eu sinto que ele é um autor que, é isso que eu disse, né? Ele não é que ele não é exatamente injustiçado, porque ele teve muito prestígio dentro de alguns circuitos acadêmicos, mas eu sinto que a obra dele ainda é menos subaproveitado, é muito menos conhecida do que deveria. Um pouco se deve a uma certa dificuldade da linguagem, porque ele cria novos conceitos, ele desloca. A impressão que eu tenho é que ele, às vezes, até pensa em funções matemáticas, ele traduz essas funções matemáticas em conceitos. Então, talvez se deva um pouco a isso. E outras questões da história mesmo, né? Às vezes, uma linha é um pouco mais hegemônica, outra não. Isso faz parte da história do pensamento, né? Não estou querendo ficar aqui com arrivismos, né? Assim, de jeito nenhum. Mas é um autor muito, muito potente, assim, muito interessante, né? E aí minha pesquisa específica, né, eu acabei não falando, mas circundou o processo de realidade. Eu tenho, por conta dessa minha pesquisa dos mesons, né, mesons são meios, né, aí tem muito a ver com a teoria da comunicação, mas o meu doutorado foi em torno de estabilizar o conceito de mesons do ponto de vista de uma ontologia, e aí eu tenho investigado muito essa noção de pluralismo, né, ontologias pluralistas. Não é exatamente relativismo, é mais forte do que relativismo, tem um pouco a ver com o que o Patrice Maniglier chama de ontologias comparadas, irredutibilidade epistêmica, irredutibilidade ontológica, pluralidade de mundos, né? Daí entra o Flusser com língua e realidade, né? Que já estava pensando nisso já aqui no Brasil, no final dos anos 50. A minha pesquisa circunda um pouco por aí. E o Whitehead, ele criou uma certa filosofia que a gente pode dizer que é uma filosofia celular, né? Às vezes é difícil de definir, mas organicista, processual, celular. O Wieland Ensus, esse professor que eu mencionei da UNB, tem um livro dele muito bom chamado Diáspora da Agência, em que ele coloca o Whitehead dentro de um princípio monadológico. Então, seria Leibniz, Gabriel Tarde, Whitehead. Então, haveria ali um princípio celular, monadológico, organicista, que permearia esses autores, né? E então eu tento extrair daí algum princípio de pluralismo de mundos, né? Essa aqui é a minha questão. E que é um tema candente aí na filosofia contemporânea, né? A gente trabalhar com isso. E então, basicamente foi isso, foi tentar fazer uma reconstrução do processo de realidade e tentar procuro estabilizar esses contatos com essa teoria dos mesons que eu tenho desenvolvido, mas principalmente entendendo que em que níveis pode pensar em um pluralismo ontológico, uma pluralidade de mundos dentro da filosofia do Whitehead. E daí isso extrapola para o nível cosmológico, do ponto de vista puramente teórico, epistemológico, né? Não do ponto de vista matemático. Então, é isso. E também uma coisa importante de se dizer é que ele cunha o termo especulativo, né? Ele diz que está fazendo uma filosofia especulativa. Então, quando a gente fala hoje em dia de realismo especulativo, no fundo, quem está cunhando esse termo lá atrás é o Whitehead, né? E então é um pouco o que eu procurei fazer, o que eu tenho procurado fazer, é estabilizar esses conceitos, né? O que é uma filosofia processual? Explicar o que ela vem a ser, qual a distinção dela. E aí os processualistas whiteheadianos, eles englobam outros autores, principalmente Bergson, né?
ou lá atrás também o próprio Leibniz, enfim. Entender o que é essa filosofia do organismo, né? Que isso também é um conceito bastante opaco, assim, difícil, não é uma biologização, né? O conceito de organismo são modelos hipercomplexos para se compreender substância, matéria, tempo, espaço, relação, né? Então, o modelo do organismo é que é usado para compreender seres que a gente poderia dizer que são inorgânicos. E, por isso, ele usa essa premissa organicista. E também esse chamado método especulativo, né? Seria uma tentativa de buscar as virtualidades. E aí esse entra muito nessa dinâmica que o Whitehead estabelece entre entidades atuais, né, e virtualidades, né, que existem para além das entidades atuais. Então, é um autor muito, com uma gama de conceitos, né, bastante rica, e que são conceitos que permeiam e vão para vários escopos, né. A gente pode falar um pouco aqui, eu não sei se daí vai ficar muito expositivo, muito longo, né? Não sei, talvez vale mais a pena um bate-papo, assim, né? Não sei que... Não, por mim, o canal tem esse formato híbrido, assim, a cada conversa vai pegando um rumo, e eu também não gosto de ter um formato pré-definido. Mas eu perguntaria, e aí você pode desenvolver, usar o tempo que você quiser também, sobre qual o papel que tem as inovações técnicas, né, nessa filosofia, e a questão dos meios, né, das inovações dos meios, que eu sei que para o Flusser é uma questão, mas para o Whitehead eu imagino que também seja. Eu queria perguntar como que você vê na obra dele isso. Olha, essa é uma boa questão, viu? Porque não existe nada muito explícito em termos de tecnologia na obra dele, né? Por isso, ele é um autor um pouco anacrônico, assim, é um autor um pouco estranho, sabe? Porque o tempo todo está ali previsto, ali existe uma quase pressuposto, né? Um diálogo com a ciência moderna, mas existe pouca relação em termos de tecnologia. Um livro que eu esqueci de mencionar é A Ciência e o Mundo Moderno. É um livro que tem tradução, depois acho que saiu uma editora muito antiga, depois foi reeditado pela Paulo, se eu não me engano. E ali ele faz, então, uma pequena história, né, da modernidade em termos de ciência mesmo. Então, ele está pensando em epistemologia, ciência, filosofia da ciência. Mas essa é uma boa questão, viu, Caio? O que eu imagino seja o seguinte, né, não exatamente tecnologia, mas teorias da complexidade. Então, se a gente for pensar, por exemplo, né, que nós chamaríamos, né, não só Edgar Morin, mas o conceito de complexidade mesmo nas ciências contemporâneas. Porque existe, por exemplo, né, no Whitehead, uma questão relativa àquilo que ele chama de preensibilidade, né, as categorias preenses. O que é o preêncio? O preêncio não é de apreensão, não é apreensão cognitiva. A preensibilidade é um modo próprio dos seres se captarem, né? Só que essa sensibilidade também está conectada com outro conceito que é de feelings, de sentires. Então, o que ele está desenvolvendo, né, é quase como se as agências elas fossem distribuídas e nós não podemos nos apoiar exatamente naquilo que nós chamamos de substância ou de matéria para unificar essas agências. E por isso que no conceito de natureza ele fala, por exemplo, de fatos, entidades, mas ele fala de eventos. Então é uma coisa até bonita, interessante, né? Então, assim, o céu azul não é uma substância, ele é um evento. Ele é uma emergência, como se diria agora em teorias contemporâneas de complexidade, ou seja, as propriedades emergentes, elas não estão num sujeito e num objeto, elas não são substanciais, elas não são inerentes e também não são atributos de uma substância. As propriedades emergentes são relacionais. Então, para que nós tenhamos uma descrição, né, desse universo, dessa cosmologia, é preciso pensar nessas questões, nessa dimensão relacional. Então, quando a gente
parte desse conceito, né, de natureza como eventos, né, e esses eventos como sendo dessubstancializados, a gente começa a ter uma outra percepção do que vem a ser matéria, do que vem a ser causalidade e tudo mais. E se essas agências elas são distribuídas, né, se tudo está agindo, né, por isso que eu citei o livro do Ilan também, se tudo está o tempo todo agindo e tudo é evento, né, e tudo é processual, a própria noção de, por exemplo, de unidade é uma noção complexa, porque a unidade ela pode ser apenas uma estabilização de uma heterogênese anterior. Então, eu tenho uma unidade, mas é uma unidade aparente. O universo é heterogêneo, está produzindo heterogênese. Por quê? Porque, no fundo, o universo é uma soma, um conjunto de agências, né? Então, a gente vai captando, e aí entra a questão da preensibilidade. Por isso a filosofia organicista. Não são apenas seres vivos que são preensis. Então, a gente tem que imaginar que preensibilidade é um modelo conceitual metafísico para pensar, por exemplo, unidade de processos químicos. Preensibilidade são modos de agir de agências distribuídas de processos químicos. Podemos pensar em processos físicos, do ponto de vista da preensibilidade. Então, é difícil assim, porque daí voltando à sua questão, né? Eu diria que ele tem uma teoria da complexidade que pode ser desdobrada numa teoria tecnológica, mas que ele tem pouquíssima reflexão sobre a tecnologia. E isso também eu acho interessante, porque às vezes nós temos pensamentos de tecnologia que eles acabam sendo reducionistas, né? Sei. Pensar em inteligência artificial. Inteligência artificial, tudo bem, ótimo, interessantíssimo, é um tema fascinante, mas nós temos aí, às vezes, um risco, né, na sociedade de um novo neo-reducionismo, de imaginar que a inteligência seja maquínica, ou de reduzir, né, isso em teoria da mídia a gente estuda muito, então você começa a pensar, por exemplo, um problema lá da ciência moderna, né, pensar o universo como uma máquina. É um modelo reducionista. Eu não estou conseguindo, no fundo, eu estou simplesmente transpondo uma mídia, que é uma estrutura tecnológica maquínica, para explicar o universo. Não quer dizer que eu esteja explicando a complexidade orgânica do universo. Quer dizer que eu estou simplesmente usando uma imagem tecnológica para reduzir o universo e, como diz o Prigogine e a Stengers, né, o universo está me dando respostas para as perguntas que eu estou fazendo. Mas essas perguntas elas poderiam ser refeitas de outra maneira, de modo a acessar camadas mais complexas desse universo. Então, eu contornaria por aí, né? Eu acho que não é uma crítica da tecnologia, não é da ciência, de jeito nenhum, né? Ele é um filósofo da ciência, mas é esse que é um enquadramento estranho, né? Porque, assim, olha, realmente eu vou ter que levar a sua pergunta para casa, assim, para pensar. O Flusser, sim. O Flusser, ele está em outra dimensão. O Flusser, ele tematiza, né, a técnica. E o Whitehead, não. Eu acho que o que ele está tematizando são níveis de complexidade. E esses níveis servem muito para que a gente possa pensar, formular novas teorias, novas filosofias a partir do desafio da técnica, né? Mas é sempre por analogia. Né? E isso também é um pouco difícil na obra dele, porque o tempo todo nós temos que fazer analogias, né? Então ele está pensando em termos de funções, mas ele não está falando de funções matemáticas. Ele está falando de funções na natureza. Ele está pensando em termos de vetores. Ele está pensando em vetor, tudo bem, é da física. Só que o vetor adquire uma acepção dentro desse conceito de natureza, né? Então, o que faz parte, né, de toda a investigação metafísica pressupõe, né, essa metateoria muito forte, né? E que é bem fascinante. Eu diria assim, um autor, né, que é muito próximo do Whitehead, que eu tenho tentado, que eu enfim, me aproximo, né, e principalmente por conta do meu pós-doutorado, que foi supervisionado pela Lucy Santaella, que é a grande especialista no Brasil, é Peirce, é o Charles Sanders Peirce. Eu vejo muitas semelhanças entre Whitehead e Peirce. E o Peirce, ele também, né, ele não está tematizando tecnologia, mas ele está tematizando uma grande teoria dos signos
E essa grande teoria, né, quase uma teoria cosmológica também, dos processos sígnicos, né, da semiose infinita, essa teoria ela adquire uma valência enorme para o que a gente está vivendo em termos de redes, né, de inteligência distribuída, de novas tecnologias. Mas aí eu acho isso, é por isso que é tão importante, né, a gente pensar ou estudar a metafísica dura, né, os autores metafísicos. Eles estão lidando no nível do conceito, do metaconceito, da metateoria, e aquilo tem um impacto em diversos, ou pode ser inteligido, né, ou pode ter um impacto em várias dimensões que não estão nem contempladas ali dentro do sistema, né? E isso eu acho bacana, assim, eu acho interessante. Esse é e talvez um autor, mas que daí também já vai para caminhos um pouco mais tecnológicos, né, que é o Simondon. Eu tenho tentado fazer alguns cotejos do Whitehead e o Simondon. A própria noção de singularização das substâncias, né, no Simondon, eu tenho percebido que tem diálogos Eu bem ia te frutíferos, perguntar assim. isso, sobre essa ideia de processo e a ideia da transdução, se não teria uma similaridade mesmo. Sim, isso. Eu imagino que sim, viu? Porque a transdução, né, ou essa mudança, essa metamorfose, né, dos seres, desses processos de estabilização, metaestabilização, o Simondon, o Simondon está pensando a partir do ilemorfismo, né, medieval. Ele entende assim como o ilemorfismo alterou, né, é importante para uma certa alteração da filosofia antiga. Daí você já começa a pensar em termos de forma e de matéria e forma, né, como sendo não mutuamente determinantes, né, uma mútua determinabilidade, mas a ideia do Simondon como se todos os processos são heterogêneos, né, e a metaestabilidade é anterior à estabilidade, isso está muito colado à filosofia processual. Então, o Whitehead ele tem um conceito que eu acho sempre muito difícil, sim, no processo de realidade, que ele chama de objetos eternos. Só que esses objetos eternos não são platônicos, não são estruturas, né? Eles também estão dentro do processo. Ele também fala de épocas cósmicas, né? Então, esses objetos eternos seriam certos modos de ser ou modos de estruturação do universo, do cosmos, que adquirem, que ele precisa trabalhar com o nível da eternidade para que o sistema adquira consistência. Mas os objetos eternos não são arquétipos, né? Não são ideias, não são leis eternas, e são conceitos inerentes à própria processualidade. Porque eu dizer que tudo é processual também pode ser uma ilação fraca, né? Pode ser, tudo bem, tudo é devir, ok. Mas o que estrutura uma rocha? O que estrutura um planeta? O que dá consistência a um campo químico, magnético, né? A lei da gravidade, as forças nucleares fracas e fortes, tudo isso precisa ter algum contorno. Esse contorno estaria ligado a certas épocas cósmicas. E é tão interessante, né? Porque um grande cosmólogo brasileiro, né, o Mário Novello, esse livro dele, O Universo Inacabado, ele tem uma tese lá muito forte, né, muito instigante, de que as leis do universo se transformam ao longo da história do universo. Então, não é uma trivialidade de se pensar, não, as leis dos físicos se transformam ao longo da história, não. O próprio processo do universo, o universo teria leis que se alteram ao longo da sua própria historicidade do universo. E isso é o que o Whitehead fala de épocas cósmicas. Então, você teria certas variabilidades, certos feixes, e é preciso pensar nesses feixes, nessas épocas, porque o universo é processual. Ou seja, ele não está dado, ele não é uma substância estabilizada, e por isso ele não pode também trabalhar com o conceito de substância no seu limite, porque senão eu imaginaria que há uma substância, né,
que é fundamental, seja ela um quanta, o quark, ou sei lá, ou a matéria escura, alguma coisa assim. E então, por isso que ele tenta contornar o conceito de substância e entender o processo, e não a substância. E isso está no próprio Leibniz, né? De se imaginar uma substância sem substrato. Isso é sensacional no Leibniz, né? Você imaginar um sistema da natureza que é substancialista, mas que não tem um substrato fixo. E isso já está na própria noção mesmo do Leibniz, da lex continua, da lei da continuidade dos seres, da transformação dos seres vivos, né? Que ele vai investigar na protogeia, né? Que é a evolução da Terra. Já é quase um princípio darwiniano infuso ali, né? Já pressuposto ali. Mas, enfim, eu acho que eu fugi aí da sua questão, e é uma questão muito grande, eu não sei se eu consegui te responder Não, ou mas se foi a gente boa. acabou. E a outra resposta também. É, Gostei muito da forma como você encontrou a questão a gênese das técnicas uhum, ali já na ideia do processo, né? Talvez. é, uhum, E no Simondon isso também é claro, né? A ideia das é, técnicas ali, o isso, modo de existência dos objetos técnicos, né? E é. no fluxo. E a questão do substrato, você acha que daria para pensar como os aparatos, quer dizer, a materialidade que suporta esse processo, como que você vê essa relação? Tá. Olha, é uma boa questão também, né? Deixa eu ver. Questão de aparato, né? Tem os aparatos no Flusser, existe essa questão um pouco, né? Vou tentar evitar entrar no Flusser, mas aqui o que a gente tem na filosofia do Whitehead é a noção mesmo de uma physis, né? Então você tem uma physis, ou seja, uma filosofia da natureza, como você mesmo tinha mencionado, e que está muito ligado às agências, né? Que essas agências, o que ele chama de agências, né? São esses objetos, essas entidades atuais, né? Então, deixa eu tentar fazer aqui um contorno para fazer uma definição talvez um pouco mais clara, né? Então, o que nós temos, principalmente no processo de realidade, né? Há um conceito que ele estabelece, que é o conceito de concrescência. A concrescência, então, seria essa relação entre objetos eternos e entidades atuais. As entidades atuais são o mundo, digamos, tal como nós o descrevemos. Só que nisso tem um ponto que eu acho fascinante, que isso está no Flusser por outras vias, que é um predomínio das virtualidades, e por isso filosofia especulativa, em relação às atualidades. E é de onde o Deleuze, isso está lá no Deleuze. Então, o que seria esse predomínio? Ora, eu não posso descrever o universo imaginando que essas entidades atuais elas sejam satisfatórias para eu dizer o que esse universo é. Eu preciso imaginar que exista aí muito mais virtualidade do que atualidade. E isso, fazendo a conexão com o Flusser, né, nós no Vampiroteutos Infernales, tem uma hipótese imagética bem maluca do Flusser, que eu acho sensacional. Ele diz assim, o universo é um programa sem programador. Tá? Mas ele, digamos que ele tenha bilhões, trilhões de virtualidades de combinatórias dessas suas, que ele chama de princípio ovo, né? Das suas microcombinações, né? Você tem trilhões e trilhões de virtualidades de combinações possíveis. Ora, talvez a realidade que nós tangenciamos, ela seja 1% das trilhões e trilhões de possibilidades que poderiam ter vindo a ser. O problema lá do Leibniz, né, dos compossíveis. E aqui está sendo trazido no sentido de virtualidade. Então, quando o Whitehead ele fala de concrescência, de processos concrescentes, a concrescência ela é processual, porque são modos de se dar, né, dessa passagem desses objetos eternos. Por isso que eu leio esses objetos eternos como uma pura virtualidade. No sentido de que é tudo aquilo que pode vir a tudo aquilo que poderia ter existido, e tudo aquilo, né, tudo aquilo que foi, e tudo aquilo que pode vir a ser. E, e esse é o modo, né, que ele chama de processos concrescentes.
Só que esses processos, eles possuem o que ele chama de multiplicidade de dados. Os dados, então, são informações, são dados, né? Só que não são dados humanos, não são dados ou puramente químicos, ou puramente físicos. Ele está tentando pensar, é quase o conceito de informação também, né? E daí já entra um pouco na coisa da tecnologia. Só que ele não fala de tecnologia, ele está falando de dados, né? E que isso está muito conectado aos sentires, né? Então, são dados que são apreendidos por certas entidades, por certos mundos, sob certas condições. Essa pluralidade, né, de dados, de informações, é nisso que eu procuro entrar para compreender uma pluralidade de mundos, né? E é nisso que eu tenho, isso é uma parte da pesquisa, né, que eu tenho tentado desenvolver, em que medida a gente pode chegar em uma noção de pluriversos, e não apenas de pluralidade de mundos, que a noção de pluriverso está lá no William James. Existe uma conversa entre Whitehead e William James, mas essa conversa é estranha. O Whitehead cita o William James, mas ele se mantém a uma certa distância, né? Então, porque ele também, né, Whitehead, ele fala que existe essa multiplicidade de dados do universo, as entidades atuais, objetos eternos, o que ele chama de proposições e nexos. Então, essa noção de nexos, né, que também eu aproximei muito da teoria, né, que eu estou desenvolvendo lá dos mesons, né, pressupõe uma relacionalidade. Só que essa relacionalidade, os sentires, né, e o campo das preensibilidades, eles não podem ser recobertos por nada que seja totalmente universal, porque a preensibilidade ela é local. Eu não tenho como ter uma preensibilidade abstrata. É nisso que eu acho que é interessante a semelhança dele com os pragmatistas. A preensibilidade ela visa sempre condições contingentes, locais, né? E existe uma pluralidade de relações possíveis entre essas diversas agências, apreensibilidades, pensando-se no sentido macro, no sentido cosmológico, mas também até no sentido micro, né? Eu não sei exatamente o que eu estou aprendendo quando eu estou apreendendo esse espaço aqui, porque isso que eu estou chamando de espaço é apenas o que o meu aparelho cognitivo, evolutivo humano definiu que é o que o espaço está ocorrendo aqui. Então, e por isso essa pluralidade de relações. E todas essa dinâmica toda da concrescência, né, essa dinâmica concrescente, ela se dá no devir, né, que chama de becoming. Então, é nesse sentido que é muito forte, né, o devir, e de onde também, né, não quero provocar os deleuzianos aqui, mas estou dizendo que o plano de imanência do Deleuze, ele está aqui, essa cosmologia processual. Você tem exatamente o que o Deleuze está imaginando como plano de imanência, né, tem a ver com essa concepção de um cosmos processual, para o qual, lembrando lá do Mário Novello, as leis não são estáveis, nem as leis, né? Então, isso quer dizer que o que a gente chama de teoria gravitacional, ela pertence a uma época cósmica, e é essa época que nós estamos descrevendo e dizendo que essas leis são absolutas e elas regem o cosmos desde o começo, mas não. Então, por isso a grande dificuldade de chegar no que seriam leis cósmicas. As leis cósmicas elas teriam que transcender a contingência observacional e o momento histórico em que nós temos, né, que é uma microfatia de descrição do processo mais global do universo, né? Então, enfim, Caio, aqui acho que daí começaria a ficar meio expositivo demais aí, acho que não sei se eu vou acabar incomodando, mas resumindo, né, bastante, então, pensando nesse processo de concrescência, coerência, né, enfim, outros conceitos aqui dele, o que dá para se pensar é isso, né? Então, temos uma natureza que não é substancial,
a crítica que ele faz ao conceito de matéria, por exemplo. Então, é como se a física, ela estabilizou o conceito de matéria, ela trabalha com o conceito de matéria como se fosse um dado. Então, ele vai dizer, bom, mas o conceito de matéria talvez seja só uma transposição da substância, da categoria substância aristotélica, para um universo mecanicista, newtoniano, cartesiano, mas por que eu tenho, né, tem um conceito no Whitehead interessante, que é o conceito do último, né? O último não é o fundador, o último é o último, é um limite. Por que a matéria é o limite? Por que ela é a última, a categoria do último, né? Será que nós não podemos pensar a partir de outros modelos? Então, existe ao mesmo tempo essa celularização, essa pulverização da natureza, que seria uma dessubstancialização, e aí então ele tem que pensar a partir de uma unidade celular, por isso o organicismo. Essa unidade celular, ela é hipercomplexa, e ela vai gerando unidades e se dissolvendo. Ela gera certas unidades provisórias, certos conjuntos de sentires e de preensibilidades que não podem ser subsumidos um ao outro, né? Mas nós temos, então, produção de multiplicidade. E aí, se a gente imaginar que cada ser, cada situação contingente é um pequeno mundo, também, o que unifica esse pequeno mundo? O devir. E esses objetos eternos que são a pura virtualidade por meio da qual o universo, a natureza, ela está o tempo todo emergindo e produzindo novos seres. Isso é bem bonito também. Tem uma questão da criatividade aqui, da novidade, como do Bergson, né? Então, o conceito de criatividade também é muito importante, porque o universo está sempre gerando seres novos, condições novas, né? E por isso ele fala até de objetos duradouros, né? Que são objetos duradouros, mas que eles são duradouros. Não quer dizer que eles sejam também inextinguíveis, né? Porque o universo está o tempo todo se transformando e gerando novas realidades. Então, não sei se, enfim, fiz aqui uma pequena síntese aí, não sei se você quer colocar alguma questão. Não, eu estou achando muito interessante, até a forma como você já vai relacionando com outros autores, mas sempre mostrando assim, o que singulariza o Whitehead, que é muito interessante. Tem relação com William James, com Peirce, com Deleuze, com Bergson, com Simondon, com o realismo especulativo atual. Eu acrescentaria também com a nova antropologia, né, no seu giro ontológico também, Sim. né? Pensando o próprio Latour e Estanguet, quando eles se aproximam do Descolado, Viveiros de Castro, com diferenças também, claro, entre eles. Sim, perfeito. Muito interessante. O Whitehead é realmente uma fonte fundamental para compreender melhor tudo isso. Se você quiser comentar também sobre o estatuto atual da filosofia, a filosofia parece que também está, enfim, se modificando, né? Está um pouco até perdida, inconsciente de si, talvez. Ninguém mais sabe direito o que o filósofo faz, né? Parece que há um tempo atrás a gente sabia quem eram os grandes filósofos e a gente está vivendo uma modificação mesmo da ideia do filósofo. Sim. Não, esse ponto é muito, muito bacana, viu, Caio? Porque tangencia outras ciências, outros saberes, né? E que no fundo é essa que acho que a ideia principal aqui do Whitehead é essa mesmo, né? Fornecer um fundamento metafísico. Veja que curioso, né? No Deleuze, em uma das cartas, né, foi publicado um volume de cartas dele pouco tempo atrás. Ele diz quase que essa frase que eu usei definindo o Whitehead, o Deleuze usa para definir a sua própria filosofia. Estou citando de memória, mas eu gostaria ou eu pretendo fornecer uma metafísica para a ciência moderna. Então, ele está bebendo da ciência moderna, mas ele percebe que a ciência moderna não tem uma fundamentação metafísica muito clara, ou que às vezes os cientistas não estão interessados nisso. E o processo do Whitehead é esse, e por isso é interessante o diálogo com outros saberes também, porque a gente entra nesse cruzamento, né? Então, pensando, né,
nessas entidades atuais, nessas agências, né? Tudo está o tempo todo agindo, né? E as agências são livres, né? São quase autônomas. É uma multiplicidade de agências, né? Então, os processos químicos agem, os processos bacteriológicos, os processos fisiobioquímicos, cosmológicos, né? Estão agindo. E dentro dessa filosofia dele, isso se conecta muito com a virada ontológica que você mencionou da antropologia, se a gente for pensar. O próprio conceito de agência, né, que está lá no Alfred Gell, né, na arte-agência, ou que se irradia na antropologia de modo geral, para a gente também sair de um certo pressuposto antropocêntrico, né, ou do princípio de uma ação, né, está localizado no sujeito. Então, a agência, ela passa pelo sujeito, mas ela não tem uma sede, digamos, numa origem no sujeito. Ela pode atravessar o sujeito é um dos pontos dessa agência. Isso está aqui, de uma certa maneira, né? E esse debate todo, por exemplo, sobre pluralismo ontológico, né? E aí, o multinaturalismo amazônico do Viveiros de Castro, pensar em múltiplas naturezas, né? Ele é um autor que nos ajuda a pensar isso também. Embora esse seja um pouco o meu ponto de dilema, né? Porque eu é que estou tentando extrair um pluralismo ontológico do Whitehead. E, às vezes, em alguns debates, assim, já me criticaram, já no sentido de que não é bem isso. Mas tudo bem, mas eu estou tentando pensar nessa chave. E essa guinada, eu acho que ela trouxe muito substrato para a filosofia. E é isso que eu tenho me interessado. Eu acho que a gente tem aí, né, um perspectivismo, um relativismo, isso que eu estou chamando de pluralismo ontológico, um pluralismo forte, no sentido de imaginar que o mundo não é redutível ao outro. Então, se você não tem um mundo redutível ao outro, o primeiro problema que nós temos é que não há universalidade, não há transcendentalismo possível. Porque não existe... os diversos mundos, eles não são simetrizáveis, né? Eles não são redutíveis uns aos outros. E aí a gente começa a ter um pluralismo forte. Eu entendo que isso tem problemas, né? Claro, isso pode gerar no limite, um irracionalismo bizarro, assim, tipo, que cada ser tem sua própria legalidade, sua própria jurisdição, sua própria autonomia como agente. Mas isso tem me interessado muito, até porque dentro dessa pesquisa eu tenho assim, tateado, né? É um conceito muito grande. Eu tenho me interessado muito pelo conceito de infinito, né? O conceito de infinito ele é um conceito que ficou muito menosprezado, acho que é um conceito que ainda está muito mal resolvido. Os antigos falavam do infinito potencial, mas o infinito potencial ele é uma simples cogitação daquilo que eu ainda não consigo conhecer, né? E se nós virmos assim alguns pensadores aí mais do século XIX para cá, e a gente tenta compreender um pouco mais a partir do infinito atual, de um tipo de infinito potente mesmo, né? O trabalho da racionalidade ele fica difícil, porque a gente começa a ter uma relativização total de todos os parâmetros, né? Todos os critérios valorativos, ontológicos, até cosmológicos, né, também. Enfim, não sei se eu respondi sua questão, enfim, se tem a ver com isso, mas você chamou a atenção, isso é central, né? O Whitehead ele tem entrado por essas teorias antropológicas, né? Filosofia contemporânea, a teoria da comunicação um pouco também, né? De preensibilidade, distribuição, pluralidade de dados, e essa virada ontológica de modo geral, né? E o reposicionamento da metafísica no mundo contemporâneo também, né? Que me interessa muito mesmo, né? A abordagem metafísica. Maravilha, Rodrigo. Bom, nessa última parte, se você quiser falar
sobre outros projetos seus. Até ia perguntar se você publicou a sua pesquisa sobre o Whitehead, e também pode falar sobre a direção lá das obras completas do Flusser e outras coisas que você queira divulgar, fica à vontade. Pô, muito legal, Caio. Então, eu publiquei uma parte só dessa pesquisa do pós-doc, que saiu na forma de um artigo um pouco mais longo, numa revista virtual que a gente tem do grupo de estudo lá do TID, né, Tecnologias de Inteligência e Design Digital, que é o grupo chamado Transobjeto. Então, se alguém tiver interesse, só acho que digitar meu nome, Transobjeto, e dá para chegar lá. Nessa mesma revista, e também num site, numa revista chamada Cosmos e Contexto, que é dirigida pelo Mário Novello, eu publiquei também um pequeno texto sobre filosofia especulativa. E aí lá, então, eu tento trazer um pouco o que é esse ponto de vista, um pouco de realismo especulativo, mas um pouco esse conceito de especulação como existe no Whitehead, mas como a gente pode trazê-lo para a filosofia contemporânea, né? E esse ensaio é um embrião de um pequeno livro, aí vamos ver se vai sair, se dá certo. E é isso. Então, acho que a pesquisa não foi publicada ainda, eu precisaria mexer nela, enfim, aqueles sofrimentos que a gente tem, né? Termina, mas você acaba, mas não termina, né? As coisas não têm fim. E aí tem que revisar, rever e tal. E a questão das obras do Flusser, né? Somos eu e o Rodrigo Maltz Novaes, meu colega, amigo. O Rodrigo, ele trabalhou muito tempo nos arquivos Flusser de Berlim. Então, ele tem um mapeamento de todo o processo documental, de toda a obra, de todo o arquivo, né? São aí cerca de 40 mil páginas, um volume enorme aí de cartas, documentos, né? E nós estamos agora coordenando essa nova edição, né? A edição das obras completas do Flusser, que é um autor, assim, eu sou apaixonado pela obra do Flusser, acho que é um filósofo incrível mesmo. E o que é interessante desse trabalho, né? Então, estamos publicando aos poucos, né? Até falei para o Caio em off, né? O Língua e Realidade acabou de sair. O Vampirotetos Infernais está já para entrar na gráfica, já está para sair também. E a gente tem também já tem os planos, né? Por conta da pandemia está um pouco mais devagar, mas está indo com toda a força. O que eu destacaria dessa publicação, né? Então, na verdade, duas coisas. Vai haver um evento Flusser internacional, que vai ser hospedado virtualmente, mas está lá ligado à FAP, né, onde eu sou professor, e onde o Flusser foi professor também, ele é um dos nossos fundadores lá do curso de comunicação. Então, já falo para o espectador ficar atento, né? Isso já está disponível no site, a curadoria, a coordenação é do professor Norval Baitello Júnior. E então vai haver, porque o ano passado foi o centenário do Flusser, né? Mas por conta da pandemia nós estamos fazendo essa comemoração de 101 anos, né? Então fiquem atentos, porque aí 2001, 101 anos de Flusser. E uma coisa que eu chamo a atenção, que é bacana, que nós, por exemplo, o primeiro volume da biblioteca Flusser foi o Gerações. É o maior livro em termos quantitativos, tem uns 800 páginas, é o maior livro em termos de extensão, quantidade do Flusser, estritamente escrito em português, que era inédito, né? Nunca tinha sido publicado. Havia alguns capítulos que ele publicou em revistas, tal, né? Então, a oportunidade que nós temos, né, isso eu acho importante frisar aqui, né, uma das linhas de pesquisa que eu tenho é de filosofia luso-brasileira, filosofia de língua portuguesa. Nós temos que furar esse complexo de vira-lata, a gente precisa se apropriar um pouco mais, assim, entender um pouco mais, né, o pensamento brasileiro de língua portuguesa, porque boa parte do Flusser ele é conhecido, né, porque ele escreveu em 4 línguas, inglês, francês, alemão e português, mas boa parte da obra dele em português ainda não é conhecido lá fora. E então pode haver esse movimento retroativo de uma projeção, né, de um autor que é mundialmente conhecido, mas em termos mais de uma parte da obra dele que ainda é desconhecida, que é menos lida, e até para a gente refazer algumas histórias também, algumas linhas históricas, né?
Eu vejo hoje em dia quase uma moda, né? As pessoas falando de algoritmo, né? Meu, o Flusser está falando dos aparelhos no final da década de 50, escrevendo em português, na periferia do capitalismo, aqui no Brasil, né? Fugido da guerra, lá perseguido, né? Pelos nazistas. Então, para a gente, é um pouco isso, assim, eu tenho pensado da gente tentar valorizar, de pensar a filosofia policentricamente, por outros pontos de vista, né? E para a gente não ficar tão obsedado, assim, com as narrativas já, né, mais ou menos prontas, né? Mas é isso, então temos aí vários livros, né? Para esse ano também já temos previsto aí uns 3 ou 4 livros do Flusser, e está, né, sempre com a dificuldade, né, que o país está passando, uma devastação geral, mas estamos aí. É isso aí, Rodrigo. Já fica o convite para a gente fazer mais uma conversa depois só sobre o Flusser. Aí você fala sobre as obras que já estão publicadas, as que estão para sair, tal. A gente faz uma outra conversação. Tá. Muito obrigado pela presença aqui hoje. Se quiser dizer mais alguma coisa, aí fica à vontade. Não, eu só tenho a agradecer, Caio. Muito obrigado. Espero que eu tenha sido proveitoso aí. Não sei se... Com certeza. Fiquei com medo de ser muito expositivo e, sei lá, né? São muitos conceitos. Mas aí, muito obrigado, viu, pelo convite, aí, pelo espaço. Obrigado aí a todo mundo que esteja assistindo. E é isso, fiquem atentos à obra do Flusser. Quem quiser entrar em contato comigo também por e-mail, ou quiser também pesquisar o grupo de Whitehead, né, na América Latina, eu acho que é importante, para quanto mais nós pudermos somar forças, aí é legal. Com certeza. Não, para mim foi ótimo, acho que para quem está assistindo também. Inclusive, eu sempre peço para o pessoal que assiste, para deixar os comentários aí, que perguntar coisas também. Fiquem à vontade para a gente continuar a conversa depois. Obrigado, Rodrigo. Vamos encerrando aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu. Fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.